falando, o pessoal deve estar pensando assim, o Alexandre, ele tem uma denominação religiosa, protestante, católica, cristã. Não, gente, eu sou espiritualista. O que é o espiritualista? É aquele que acredita no transcendente, tá? E sou um livre pensador. Eu amo todas as religiões. Eu estudo muito religiões, porque eu sou discípulo espiritual, assim, dentre muitos mestres meus. O George citou Joseph Campbell, que foi um estudioso das religiões comparadas, Mircea Eliade, né? Boa. Então, eu sou espiritualista nesse tocante, porque esses autores, Viktor Frankl, da corrente psicoterápica da logoterapia, que a presença Excelente. ignorada de Deus, É o meus alunos sentido da conhecem vida, Alexandre. Eu li o esses sentido dias. Victor da Frankl. vida, Livro o sentido sublime. da vida, né? Todos Aí, deveriam ler para dar um pouco mais de valor na própria existência. exato, saber a história do Frankl no campo de Auschwitz, É. a biografia dele em si já é, né, uma grande lição. Se não, ele não escrevesse nenhum livro, só o que ele passou no campo de concentração, a resiliência deste homem, já é uma mensagem de esperança a nos mostrar quão forte podemos ser, né? Desde que creiamos, né? Desde que busquemos um sentido na nossa vida. Aproveitar e fazer um resgate. O George é um gentleman, sabe, Gabriel? Vocês conhecem, vocês dois vocês são maravilhosos. Eu dei uma mancada aqui. Na hora que ele falou de Hermann Hesse, eu falei, Montanha Mágica. Montanha Mágica é do Thomas Mann. Aí ele deu, Montanha Mágica, falou mais uma feira de livro do Hermann Hesse. Gente, meus alunos sabem, eu não consigo mentir. Eu fico vermelho. Eu não sei mesmo. Então, quando eu erro, eu tenho que declinar. Errei. Não. Thomas Mann é autor da Montanha Mágica. O Hermann Hesse, Siddhartha e os demais livros que o George declinou. Né? E a Tânia, uma aluna nossa lá da FACIC, ela falou, fala sobre o Junito Brandão de Souza, um grande estudioso da mitologia grega, sabe, Jorge? Brasileiro Sim. também, e de base junguiana, de base simbólica. Ele, nas suas 3 obras, Mitologia Grega, volume 1, 2 e 3, cada livro tem 500 páginas, dá 1.500 páginas. Olha, gente, eu tenho lido bastante coisa de mitologia. A minha dissertação de mestrado, eu li rigorosamente os 180 livros que lá constam. Rigorosamente. Vocês, meus primos, sabem disso. Eu lia 40, 50, 70 livros por ano, né? Na época que era mais jovem, tinha mais disposição e me ocupava só disso. E eu digo para vocês, não vi nada igual a esse brasileiro, né? Mais um brasileiro cancelado, né? Pela falta, pela anomia, né? Pela abulia, né? Um indivíduo abúlico, reinante na nossa cultura, de não valorizar os nossos luminares, né? E falando sobre essa cultura de cancelamento e, sobretudo, diante desse escopo, desses falsos não, vamos dizer, desses ídolos da hora, desses ídolos do momento. Eu estou vendo aqui a professora Larissa Larissa, Lagaia. querida. Larissa, professora, um abraço para a senhora. Olha, Um abraço. que felicidade. A professora me ensinou direito constitucional, não sabia quase que nada. E ela me ensinou direito constitucional processual, processo constitucional. E eu fiquei tão apaixonado por aquilo, escolhi a segunda fase de OAB, direito constitucional. Todo mundo falava que eu estava pirado, vocês lembram? Alexandre está pirado e tal. Eu estava pirado mesmo, porque eu gostei tanto da matéria. E fui fazer, não é que eu passei de prima da segunda fase, um recurso extraordinário. Eu psicografei aquilo, eu nem sei o que estava escrevendo na época, mas eu tirei 9,5. Deu certo. Agora que eu estou entendendo o que é o recurso extraordinário, depois de 7 anos de advocacia. Mas qual é a diferença? Como um professor faz diferença na sua vida? Como o George foi meu professor de ciência política, e depois eu assumi a cadeira, né, Jorge? De ciência Mas você política. sabia mais lá do na que eu, rapaz, faculdade. você sabe disso. Capaz. A Gabriela foi uma professora de tributário, foi uma professora de direito constitucional também, de direito administrativo, né, constitucional, direito civil, né, direito de família, sucessões de família, né, eu lembro. Eu me lembro. E esses jovens, né, o George, a Gabriela, jovens, estão jovens, né,
e sim tão competentes, que beleza. A juventude, eu quando vejo um jovem, eu vejo nele um poço de potencial, né? E de vez em quando eu me entristeço, porque poucas pessoas parece que se importam muito bem com as pessoas, na verdade, no que tange a... Vou esquecer um pouco desse materialismo, dessa curtição, dessa rave que não tem fim, do dia a dia, essa balada que não tem fim, e vou semear um pouco o futuro, vou semear o futuro amparando um jovem que quer estudar e não tem como, né? Vou semear o futuro preparando uma aula para dar uma aula com melhor qualidade na faculdade em que eu ministro, não vou ser só um dador de aula, não vou ser só um cabideiro de emprego, não é isso? Vou estudar mais a minha ação para pleitear com justiça e consciência, né? Eu falo como advogado, né? Amo a advocacia de paixão, amo a advocacia de paixão. Temos aqui, eu indiquei para o Jorge um livro, o que os grandes escritores falam sobre a justiça, né, Jorge? Já li vários textos, muito bom. Ótimo, muito bom. Né? E tem um livro desse mesmo autor que fala assim, os advogados salvaram o mundo, né? Não é, eu estou puxando a sardinha para minha maré, né, de advogados, mas eu falei, ô Jorge, você tem que escrever a memória de um promotor. Como que eu respeito a promotoria? Como que eu sou encantado pelo trabalho da promotoria, né? Como respeito demais os magistrados, não há que se falar esse é melhor do que aquele outro, não. Os três são sacerdotes da justiça, essa justiça é muito mal compreendida, né? Secularmente, milenarmente, muito mal compreendida, mas que, apesar de tudo, como parafraseando a música, o pulso ainda pulsa, né? Ainda se tenta fazer justiça dentro do devido processo legal, não é? Dentro do contraditório amplo, dentro dos princípios balizadores da dignidade da pessoa humana, né? Então, tá ruim? Tá ruim. Mas, puxa vida, tá ruim, a situação em que vivemos está esquisita, está estranha. Marco Aurélio falou uma coisa muito poética, né? Tempos estranhos, né? Tempos estranhos. Ministro Marco Aurélio, né? E com clareza solar dele também, tempos estranhos, né? Soltando André do Rap, muito estranho mesmo, né? Com clareza solar. Mas eu tomo a palavra dele e falo, tempos estranhos, mas promissores. Promissores, eu tenho muita fé no Brasil. Tenho muita fé em vocês, tenho fé nos meus amigos, nos meus ex-alunos, na minha mulher, na minha filha, nos meus primos, no povo brasileiro, sabe? O povo brasileiro é um povo guerreiro pra caramba. Puxa vida, estuda, trabalha, dá um duro danado. É um povo que sobreviveu 400 anos de escravidão. O povo brasileiro, gente, 80% do povo brasileiro era escravo de senzala. Certo, Jorge? Era escravo de senzala. É só ler Casagrande de Senzala. Paixões ideológicas à parte, mas Casagrande de Senzala diz muito da nossa realidade. Países do Brasil, né? Diz muito da nossa realidade antropológica. O povo brasileiro é um povo que tem futuro, sim. E, ao menos na minha quixotesca compreensão, eu não quero sofrer o que o Dom Quixote sofreu. Quando que Dom Quixote morreu? Quando ele recobra a razão, né, Jorge? Exato. Quando ele recobra a razão, ele dá uma parte da propriedade para a sobrinha, né? A outra parte ele indeniza o Sancho, dá para o e morre. Ele faz uma doação da outra parte porque ele viu que prejudicou o Sancho. E é uma ironia de Cervantes, porque a loucura dele, quando ele troca essa loucura dele para o pragmatismo, ele perdeu o sentido da vida. Aí vem com Victor Frankl, a vida tem que ter um sentido para você viver. O que Frankl viu nos campos de concentração de Auschwitz é que as pessoas que acreditavam em algo ou tinham um porquê viver, sobreviveram no campo de concentração de Auschwitz. Aqueles que não tinham um porquê viver, pessoas milionárias, muitas vezes, não tinham por que viver, já era milionário, já tinha tudo. Morreram logo que entraram. Aquele que tinha uma noiva esperando, aquele que tinha um curso que queria fazer, aquele camarada que foi interrompido seus estudos no meio de um mestrado, de um doutorado, né? Aquele que tinha um doente para cuidar, como o caso do Frankl, que não só tinha um doente, como tinha a família inteira que foi apartada dele, matar a esposa dele grave, foi assassinada.
no campo de concentração. Então, um sentido para a vida, né, é o que nos faz sobreviver às intempéries. Então, dentro dessa nossa elocução, o Dom Quixote, para mim, é um grande modelo. Eu não quero ter a lucidez dos pragmatistas, porque eu tenho medo de morrer. Porque quando a gente deixa de sonhar, deixa dessa insânia que muitos acham assim, a gente cai naquela pergunta que o filósofo poeta, que a Gabriela conhece, teve lá na terra dele, o Fernando Pessoa, lá no canto, numa determinada obra dele, chamada O Encoberto, em que ele trata do rei Dom Sebastião. Fernando Pessoa pergunta sobre a loucura. Ele fala assim: e o que é o homem sem a loucura, mais do que besta sadia, cadáver adiado que procria? Sem a loucura você é uma besta, um animal sadio, um cadáver adiado. Olha que figura, que paradoxo, né? Figura, que antítese. Cadáver que procria. Já imaginou? Cadáver adiado que procria. Então, onde que está a dignidade da pessoa humana que o direito tem que trazer? Tem que ressuscitar os cadáveres adiados que só querem procriar, dando-lhe um sentido de justiça, dando-lhe um sentido de fraternidade, dando-lhe um sentido de prosperidade, dando-lhe um sentido de justiça distributiva, retributiva, né? Dando-lhe um sentido político para a vida. Não é doutrinação, mas são as lições que eu vou colhendo aqui a colar com as obras literárias. Gabi, você foi lá no túmulo do Fernando Pessoa? Não, fui na casa dele. Eu e George, né, George? Muito Mas você foi no interessante. túmulo, tá lá no mosteiro aquele mosteiro lá perto de Belém. Esqueci o nome. Jerônimo. Mosteiro Jerônimo. Está enterrado lá. Salvo engano, está enterrado lá. Fernando Pessoa foi um gigante. Foi muito, né? Não dá para ser. Fernando Pessoa não dá para você São falar. 72, né? Heterônimos ou mais. Eu acho que são mais. Eu acho que tem que ter mais, viu? Cada os principais heterônimos dele tinha inclusive mapa astrológico, mapa astral, ele fazia. Tinha biografia, data de nascimento, data de morte. Tudo. Ele provavelmente ainda daqui a alguns séculos vamos estar estudando ainda Fernando Pessoa. Principalmente Fernando Pessoa. Eu tenho a predileção pelo Fernando Pessoa, porque Fernando é muito abstrato. Ele mesmo. Dá para notar. Ele é abstrato. Você pega um poema curto de Fernando Pessoa, escrito por Fernando Pessoa, você fica ali dias, semanas, meses, anos, pode ficar ali trabalhando aquilo ali de tão abstrato que de tão fantástico que foi esse lusitano Fernando Pessoa, um gigante. Mas puxando, Alexandre, um pouco agora para a questão do direito, eu já externei também para você, já externei para a Gabriela, eu tenho muitas decepções com o direito, muitas decepções com a atividade do direito. Eu não vou declinar todas aqui e nem é o momento para isso, né? Claro. Mas o direito... Mas é bom ouvir, né? É bom ouvir essas... Isso aí é original, um jurista, um promotor de justiça, falar das suas dores, né? Isso é mais que necessário. O direito ele é muito bonito, Alexandre. Eu acredito no direito. Quando eu falei para você, Alexandre, faça direito, que você vai ser, no mínimo, uma pessoa muito mais culta. Não vai ser tempo perdido. Estude. Você vai ser, no mínimo, vai saber pelo que brigar pelos seus direitos. E eu continuo achando, daria esse conselho, né, para quem me pedisse. Tenho muitas restrições com relação ao conselho, né? Os conselhos, o livre-arbítrio do ser humano é um negócio que é complicado e a gente tem que dar conselho para as pessoas que pedem, né? O Alexandre deu conselho quando a gente era criança, né, Alexandre? Com o caderno do Sonic azul. Fecha. Você, pela iniciativa dos dois, que eu voltei a estudar, né? Eu estava matando. A iniciativa foi sua. A gente só deu um empurrãozinho, Alexandre. Isso aí
Estava dentro de você. Já quem não está nos assistindo, esses dois chegam criança, eu tinha 16 anos, 17 anos, eu saí da escola com 10 anos, dos 10 aos 16 eu fiquei na roça com meu pai. Não queria nunca mais voltar para a escola. Eu aprendi a ler, escrever com meu pai, no mangueiro lá do sítio, no curral lá do sítio que a gente tinha. Meu pai ensinou o alfabeto, eu aprendi a ler ali, não ia na escola, fugia, eu era um péssimo aluno, um horrível aluno. Aluno EAD mesmo, aluno à distância mesmo, sabe? Cada ano letivo eu frequentava 2, 3 meses, e depois era aquela choradeira para passar de ano, falar passar de ano, né? Enfim. Aí, quando eu voltei, decidi voltar a estudar, eu me matriculei no supletivo, mas no dia da aula eu falava, vou pescar traíra na roça, estava indo embora para pescar traíra, nem ia voltar. E chega esses dois com um caderno de 10 matérias, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Caderno de 10 matérias. Me dão, eu fiquei tão envergonhado, falei, agora eu vou ter que ir. Putz, o que esses moleques for fazer aqui em casa? Por que não vai brincar, assistir televisão, assistir show da Xuxa? Pô? Eu fui injuriado para a escola. Graças a Deus e a vocês. Porque eu falo de verdade, vocês sabem disso, eu não ia mesmo, não ia voltar a estudar. Né? Olha como é que minha vida mudou pelo estudo, né? Como que as coisas alteraram. Mas, Jorge, por que você tem decepções com o direito? Alexandre, o direito hoje ele virou um completo casuísmo. Nós não temos mais uma ciência jurídica. A gente tem uma série de decisões judiciais tomadas ao gosto do cliente, ou ao gosto do réu, ao gosto das partes. Nós temos uma pobreza muito grande na elaboração das peças jurídicas, isso por todos os autores processuais, Ministério Público, advocacia, magistratura. Nós temos um empobrecimento muito grande da cultura jurídica, do senso de justiça. Hoje nada mais do que o direito, hoje nada mais do que um reflexo da nossa sociedade realmente. Está tudo muito superficial. Com base em dignidade da pessoa humana, você fundamenta tudo e não entra no âmago, não fundamenta. Não faz substituição, né? Não faz a substituição. Não faz. É aquilo que o Lenny Streck, tem minhas restrições em relação ao Lenny Streck, mas ele fala alguma coisa, ele fala muito, muito bem, são solipsismos jurídicos. O indivíduo acha que o direito é aquilo, joga aquilo, não fundamenta, porque não tem cultura para isso, e a gente vai empurrando, vai vivendo dessa forma. Então, tenho várias decepções com o direito, mas ainda voltando ao simbolismo da vida, mas são nas noites mais escuras que você consegue ver melhor o brilho das estrelas, né? E como eu disse antes, o mistério está sempre no brilho, não está na escuridão. Então eu ainda acredito no ordenamento jurídico. A estrela está fraquinha, mas eu ainda acredito, entendeu? Então essa questão do ordenamento jurídico como um todo, para mim tem sido fonte de muitas e muitas decepções, mas ainda acredito na justiça, porque eu acredito no ser humano, ainda acredito no ser humano. Enquanto estiver aqui, eu vou acreditar no ser humano. E volto repito, na questão da noite, à noite. Nas noites escuras nós conseguimos enxergar de forma mais clara as estrelas mais brilhantes. A gente precisa resgatar, não apenas, agora trazendo para o âmbito jurídico, né, somos operadores do direito, nós três, vários operadores do direito aqui, ouvindo. A gente precisa resgatar a cultura do direito, a cultura da fundamentação do direito, fundamentar bem o direito, produzir conteúdo jurídico de qualidade, fugir dessa superficialidade, fugir deste mundo puramente material que nós temos e o mundo superficial, principalmente superficial, que nós temos. Alexandre, voltando à questão da literatura em si, voltando também a Don Quixote, só o mundo com Sancho Panza não daria certo, jamais daria certo. Meu celular está caindo aqui, viu? Juro que não é vinho nem nada, nem estado alterado, é só o celular que está caindo. Não é consciência dionisíaca ainda não, né? Ainda não estou no suco de Dionísio ainda não. Mas esse mundo material e esse mundo simbólico, esse mundo metafísico precisa fazer parte da nossa vida. No livro, Alexandre, que você me indicou, acho que foi o primeiro capítulo, fala de Dostoiévski e a obra Os Irmãos Karamazov. É uma obra fenomenal.
e ali cita uma das personagens mais brilhantes da literatura, Ivan Karamazov. Ivan Karamazov, ele escreve ele externa uma ideia que, na minha percepção, foi muito mal digerida pelo existencialismo francês, Sartre, Simone de Beauvoir e essas outras degenerescências, que se Deus está morto, então tudo é permitido. Se Deus está morto, tudo é permitido. A partir da morte de Deus, o ser humano se acha no direito de ser a própria fonte de valor. Ele tendo em si a sua própria fonte valorativa. Isso nada mais é do que existencialismo sartriano. Só que, talvez, com certeza, né? Sartre leu até o final de Irmãos Karamazov, mas ele não disse que, com base nesse materialismo, no ser humano, como apenas o ser humano como fonte dos valores de sua própria vida, matando Deus aqui você pode interpretar como transcendente, como metafísico. Quando ele mata Deus, ele cria o próprio valor para si mesmo, mas ele influencia o próprio irmão, que era o irmão bastardo, que mata o pai. Que era... qual que é o nome do pai? Me foge da memória. E no final do livro, o autor da morte do pai disse: não, você que me influenciou, Ivan, quando você me disse, quando você lançou essa semente do existencialismo, que ali foi a semente do existencialismo, ele não conseguiu conviver com os próprios valores gerados por si e matou um indivíduo que era seu pai, mas também era o seu algoz. Então existem várias e múltiplas chaves ali. Eu tô saindo até do campo do direito, né? O livro é uma questão de interpretação entre direito e literatura, mas eu estou voltando aqui na nossa percepção simbólica da vida. Ivan, quando mata Deus, e o seu irmão, quando percebe Deus morto na sua vida, Deus aqui você pode interpretar simbolicamente da forma como você quiser, mas eu interpreto como um metafísico, não um Deus antropomorfizado, mas o metafísico a gerir também a nossa vida, você perde as bases existenciais e você pode praticar qualquer tipo de fato, de ato absurdo, inclusive matar o próprio pai. Por pior que seja o pai, ele mata o pai era um algoz, era uma personagem deplorável, mas ele não poderia jamais matar o próprio pai, porque foi o pai que lhe deu a vida de uma certa forma, não. O pai realmente lhe deu a vida. Então, esse apego ao mundo material, matando o transcendente que há em nós, gera essa balbúrdia, literalmente, que nós estamos vivendo. E o ser humano não consegue, tal qual Dom Quixote não consegue viver apenas no mundo do abstrato, apenas no mundo dos sonhos, ele também não consegue viver no mundo material, que é o que o Alexandre falou, a perda do sentido. Aí você interpreta simbolicamente a sua vida da forma como você quiser. Volto, o simbólico, o transcendente, o absurdo que é a existência, falando de um filósofo, o filósofo do absurdo, Albert Camus, que não é existencialista. Albert Camus não é existencialista. Leiam Albert Camus, não leiam Sartre. Pronto, falei. Albert Camus, excelente. Mito de Sísifo, também Sísifo, né, Alexandre? Sísifo. Ele fala desse sentido da existência, tal qual Viktor Frankl, quando estava no campo de concentração, ele tinha o porquê viver. Outros indivíduos, Alexandre leu o livro, sabe, tinha um indivíduo, nos campos de concentração, as cercas elas eram eletrocutadas, e se você relasse ali, você morria. Muitos dos judeus que estavam ali pulavam naquela cerca cometendo suicídio. Lembra, Alexandre, essa passagem do livro? Passagem forte, um livro que eu recomendo. Ali, né? Agarrava ali para se matar, porque não tinha o sentido. Ele não encontrava aquele sentido. E no livro também de Camus, o Mito de Sísifo, ele fala sobre suicídio, essa questão talvez o maior, por que não se matar? Aí ele cita desculpe novamente. Ele cita no final do livro o motivo, que é você encontrar o sentido na subida da pedra.
Quando o Sísifo tem que levar a pedra até o final do morro, para no amanhecer, quando a noite ela cai, depois ele tem que levar isso por toda a eternidade, que é muito tempo, o castigo de Zeus, mas o sentido está na subida. O ser humano precisa encontrar esse sentido, seja na subida, carregando uma pedra simbolicamente, seja materialmente dentro de um campo de concentração, passando as piores privações que o indivíduo possa sofrer, que o ser humano possa sofrer. Então a busca da vida é uma busca por sentido. Sentido. E o sentido ele está onde? Ele está dentro de si. Dentro de si como reflexo do simbólico que é a própria existência. Então uma vida sem sentido, Victor Frankl é a prova disso, é uma vida que não merece ser vivida. Aí você vai cair lá em Albert Camus. Por que não se matar se você não tem sentido? Aí ele discorre o livro todo sobre várias formas de suicídio. Inclusive a questão do idealismo, do idealismo de Sartre, o idealismo revolucionário de Sartre, comunista, é uma forma de suicídio. Uma forma de suicídio. Aí no final de suicídio que você abstrai ao concreto. Aí no final ele chega ao mito de Sísifo, de você encontrar sentido na subida da pedra. E Albert Camus era um indivíduo ateu. Albert Camus era um indivíduo ateu. E mesmo assim, talvez o sentido dele fosse material, mas é o simbólico. Vamos encontrar o simbólico quando estivermos carregando uma pedra para cima de um morro, ainda que no outro dia ela vai descer. É isso que eu falo. Eu já comentei com colegas de profissão, que a nossa profissão parece uma pedra de Sísifo. A gente está carregando. Vai cair no outro dia, vai ter uma jurisprudência contrária ao sistema acusatório, vai ter uma jurisprudência que vai surgir contrária à defesa do patrimônio público, etc, etc. Mas o sentido está na caminhada, no subir, no levar a pedra. Dentro, novamente, voltando à nossa questão da literatura, do simbólico e da dignidade da pessoa humana. É encontrar dignidade no subir na pedra. É encontrar dignidade quando estiver passando as piores privações dentro de um campo de concentração e ser herói da própria existência, né? Precisamos resgatar o sentido de heroísmo da nossa vida. Precisamos resgatar. Eu gosto muito A gente não vai entrar aqui porque é uma matéria complexa, né? O sentido de tragédia grega, ali, aristotélico, o sentido do herói para Aristóteles é uma coisa bonita. É você saber que você está caminhando para uma tragédia. Voltando aqui a Shakespeare, a gente nem citou Shakespeare hoje, Macbeth, quando ele fala da vida que ele cita que é um indivíduo brincando na beirada de um abismo, que é a própria tragédia do ser humano, uma tragédia grega, Macbeth, excelente, desculpe, tragédia grega não, tragédia shakespeariana, Macbeth. A gente precisa trazer novamente a percepção de heróis da nossa própria existência. Heróis na percepção, nem tanto de Shakespeare, mas na percepção grega, com os deuses participando da nossa vida. Aí eu utilizo a percepção de deuses num sentido bem abstrato, não estou entrando em questões religiosas, mas como a divindade participa da nossa vida? Novamente através do simbólico, através do mitológico, dos mitos que permeiam a nossa vida. A nossa vida, ela é sim permeada pelos deuses. Os deuses estão presentes na nossa vida. O imaterial está presente na nossa vida. E nós temos que cada vez mais tornarmos heróis da nossa própria existência. Fazermos a trajetória do herói, que Alexandre muito bem discorreu na sua dissertação de mestrado, a trajetória do herói da nossa própria existência, ainda que dentro de um dia, salvo engano, acho que é James Joyce, né, Alexandre, que escreve Ulisses, ele fala, eu não li o livro, diz que é muito difícil de ler, mas eu conheço, já estudei sobre a obra, ele fala toda a trajetória de Ulisses retornando de Ítaca dentro de um dia, né, um dia ou poucos dias. Dentro de 24 horas. Ele cita todos os 10 anos de Ulisses dentro daquelas 24 horas. Entendeu? Inclusive a parte que ele passou com Circe lá, né, Alexandre? Que foram 10 anos, né? Ulisses, né? 10 anos não, 7 anos. 7 anos com Circe. Que transformava os homens em porcos, né? Não, Circe é o Calipso. Calipso.
É Calypso. É que o Ulisses é um cara boa pinta, assim, que nem eu mesmo. Ele ficou com Calypso quase 10 anos. 10 anos. E depois, quando ele saiu, ainda fez um estágio ali na ilha de Circe, sabe? Ainda foi um cara bonitão, assim, conforme eu sou mesmo, então, difícil.